Como a Pérsia virou o Irã. A história que quase ninguém conhece. Imagine um dos impérios mais poderosos da história. Um lugar de reis lendários, palácios gigantes, riquezas inimagináveis, e um povo que dominou territórios imensos durante séculos. Esse lugar era conhecido por um nome que atravessou a história e ficou marcado em livros, filmes e histórias antigas. Pérsia. Mas algo curioso aconteceu ao longo do tempo. Esse nome desapareceu do mapa. Hoje, quando olhamos para aquela região do mundo, encontramos um país chamado Irã. A pergunta que muita gente faz é simples, mas ao mesmo tempo cheia de mistério. Como a poderosa Pérsia virou o Irã? A resposta envolve reis ambiciosos, mudanças de identidade, disputas de poder e decisões que mudaram completamente a forma como o mundo enxergava aquela terra antiga. Para entender essa transformação, precisamos voltar milhares de anos no tempo. Muito antes do nome Irã existir, aquela região já era habitada por povos antigos que viviam entre montanhas, desertos e planícies férteis. Com o passar dos séculos, tribos foram se organizando e criando cidades. Aos poucos, um povo começou a ganhar destaque. Eles ficaram conhecidos como os persas. Esses povos eram fortes, organizados e tinham uma grande habilidade para governar territórios. Com o tempo, surgiu um líder que mudaria o destino da região para sempre. Seu nome era Ciro, um rei que tinha uma visão diferente de muitos governantes da época. Ciro não queria apenas conquistar terras. Ele queria unir povos diferentes sob um mesmo império. E foi exatamente isso que ele começou a fazer. Em pouco tempo, ele conquistou territórios enormes. Seu império cresceu rapidamente e passou a dominar áreas que hoje pertencem a vários países. Foi assim que nasceu um dos maiores impérios que o mundo já viu: o Império Persa. A fama desse império atravessou continentes. Povos da Europa, da Ásia e do norte da África passaram a ouvir falar da Grande Pérsia. Reis poderosos vieram depois de Ciro e ampliaram ainda mais o território. Cidades gigantes foram construídas. Estradas ligavam regiões distantes. Mensageiros viajavam grandes distâncias levando informações do império. Para muitos povos antigos, a Pérsia parecia invencível, mas a história nunca fica parada. Com o passar dos séculos, o império começou a enfrentar desafios, guerras, disputas internas, e novos povos surgindo no cenário mundial começaram a enfraquecer aquele domínio gigantesco. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando um jovem conquistador apareceu no horizonte. Seu nome era Alexandre. Ele liderava um exército pequeno comparado ao tamanho do Império Persa, mas tinha uma estratégia ousada e uma ambição enorme. A campanha de Alexandre foi rápida e surpreendente. Em poucos anos, ele derrotou os exércitos persas e tomou o controle de grande parte daquele território. O império que parecia eterno começou a desaparecer. Mesmo assim, o povo persa continuou existindo. A cultura, a língua e as tradições permaneceram vivas. Vários impérios surgiram depois disso naquela mesma região, sempre carregando algo da antiga herança persa. Séculos passaram. Reinos surgiram e desapareceram. Novas religiões chegaram. Novos governantes tomaram o poder, mas o nome Pérsia continuou sendo usado pelo mundo para se referir àquela terra histórica. Viajeros, comerciantes e historiadores europeus falavam sobre a Pérsia. Livros eram escritos sobre os reis persas. Mapas mostravam aquela região com esse nome. Só que existe um detalhe curioso. Dentro do próprio país, muitas pessoas já usavam outra palavra para falar sobre sua terra. Eles chamavam aquele lugar de Irã. Esse nome vinha de uma expressão muito antiga, que significava algo como Terra dos Arianos, um termo usado por povos antigos para se referir ao seu próprio grupo. Durante séculos, dois nomes existiram ao mesmo tempo. O mundo chamava de Pérsia, mas dentro do país o nome Irã era cada vez mais comum. Essa situação continuou por muito tempo, até que no século XX, um acontecimento mudou tudo. Naquela época, um novo governante chegou ao poder. Ele queria transformar o país, modernizar sua imagem e fortalecer a identidade nacional. Esse líder acreditava que o nome Pérsia estava muito ligado ao passado antigo e à forma como estrangeiros enxergavam o país. Ele queria algo diferente. Queria que o mundo chamasse o país da mesma forma que seu próprio povo chamava. Foi então que uma decisão histórica foi tomada. O governo anunciou oficialmente que o país passaria a ser conhecido internacionalmente como Irã. Essa mudança aconteceu em 1935. De repente, mapas começaram a mudar. Livros passaram a usar o novo nome. Governos do mundo inteiro adotaram a nova forma de se referir ao país. A antiga Pérsia agora era oficialmente o Irã. Mas isso não significa que a história persa desapareceu. Muito pelo contrário. A cultura persa continua viva até hoje. A língua falada no país ainda carrega essa herança. A literatura, a arte, a comida e as tradições mostram claramente as raízes antigas daquele povo.
É como se o passado e o presente caminhassem juntos. Muitos monumentos antigos ainda estão de pé. Ruínas de palácios e cidades lembram o poder gigantesco que a Pérsia teve no passado. Histórias sobre reis antigos ainda são contadas. Poemas escritos há séculos continuam sendo lidos. A identidade persa nunca desapareceu. Ela apenas passou a existir dentro de um país com outro nome. Mas a história do Irã ainda teria muitas reviravoltas pela frente. Décadas depois da mudança de nome, o país enfrentou momentos de grande tensão. Protestos, mudanças políticas e disputas internas começaram a transformar novamente a nação. Uma grande revolução aconteceu no final do século XX. Esse evento mudou completamente o sistema de governo e marcou profundamente a história do país. O Irã passou a ter um papel muito forte na política internacional e começou a aparecer frequentemente nas notícias do mundo. Mesmo assim, quando olhamos para trás, percebemos que tudo começou muito antes. Começou com tribos antigas vivendo em terras desérticas. Começou com reis que sonhavam em construir impérios. Começou com um povo que criou uma das civilizações mais influentes da história. E que, ao longo dos séculos, decidiu redefinir sua própria identidade diante do mundo. Agora pense por um momento. Se aquele governante não tivesse decidido mudar o nome do país, será que hoje ainda falaríamos da Pérsia nos mapas do mundo? Comente aqui embaixo o que você acha. Você prefere o nome histórico Pérsia? Ou acha que Irã representa melhor a identidade atual do país? A verdade é que poucos lugares no mundo carregam uma história tão longa e complexa quanto essa terra antiga. Uma terra que já foi o centro de um dos maiores impérios da história. Uma terra que viu reis, conquistas, invasões, revoluções e mudanças profundas. E que continua sendo uma peça importante no cenário mundial até hoje. Mas existe algo ainda mais impressionante. Muitos segredos da antiga Pérsia ainda estão sendo descobertos por historiadores e pesquisadores. Cidades enterradas, textos antigos e histórias esquecidas continuam aparecendo. E algumas dessas descobertas revelam coisas surpreendentes sobre como aquele império realmente funcionava. No próximo vídeo, vamos explorar curiosidades incríveis sobre o antigo Império Persa, que quase ninguém conhece. Histórias de reis poderosos, estratégias de guerra, riquezas inimagináveis e decisões que mudaram o rumo da história. Então, se você gosta de aprender fatos surpreendentes sobre história, civilizações antigas e acontecimentos que mudaram o mundo, este é o canal certo para você. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta este vídeo e ative o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Assim você não perde nenhuma das histórias mais fascinantes da humanidade. Nos vemos no próximo vídeo. Pontos-chaves do vídeo: origem da antiga Pérsia, formação do Império Persa, conquistas do rei Ciro, queda do Império após invasões, origem do nome Irã, mudança oficial do nome em 1935, continuidade da cultura persa, influência histórica da civilização persa, links relacionados ao tema História do Império Persa, https www.britanica.com Persia Histórica ou Região Asia, História do Irã, https www.britanica.com, Place Irã, mudança do nome de Pérsia para Irã, https://www.britannica.com/story/y-did-persia-change-its-name-to-Iran. História antiga da região. https www.history.com/topics/middle-east/Persian-Empire